Saudações a você que nos acompanha, eu sou o professor Denis e você já sabe, este é o programa de formação das agências experimentais do Centro Paulo Souza, voltados para o curso de marketing. Então, aqueles cursos que hoje já possuem, né, uma agência experimental acontecendo dentro do seu ambiente. A ideia com esse projeto é que a gente possa modelar essa agência da mesma forma que a gente olha para as agências aí do mercado. Então, como você já acompanhou em outros módulos, a gente já falou sobre atendimento, sobre mídia, sobre planejamento. E agora nós vamos falar sobre criação. E para falar um pouco sobre como esse departamento da criação funciona dentro das agências, eu trouxe aqui um convidado muito especial, Juliano Ferrari, ele que é da agência Tech Soul, vai falar um pouquinho sobre as experiências dele e também vai fazer a explanação sobre a área de criação dentro das agências. Juliano, eu quero te agradecer já imensamente a sua disponibilidade em participar desse programa conosco e passar a palavra para você aumentar aí a sua apresentação pessoal, falar um pouquinho das suas experiências, da sua formação, da sua trajetória e já começar então a falar um pouco sobre como funciona a área de criação dentro das agências. Tudo bem? Muito bem, obrigado, Denis. Eu sou Juliano Ferrari, sou diretor de criação na agência Tech Soul. Trabalho com publicidade já há 20 anos, aproximadamente. Sou formado em análise de sistemas. Eu trago para dentro da área de publicidade tipo um approach um pouco mais de tecnologia, trabalhando com o digital dentro das agências onde eu atuo. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o departamento de criação das agências, trazendo uma visão baseada na realidade mesmo, de como funciona o departamento, de como o departamento criativo ele é desenhado dentro das agências. E também vou trazer algumas dicas de carreira para quem está querendo se desenvolver dentro dessa área, dentro da criação no mercado. Bora lá. Então, assim que você quiser fazer o compartilhamento da tela, eu já estou aqui preparado para ver a sua apresentação. Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje nessa aula, né? A gente vai entender o que é o departamento criativo, a gente vai entender o que compõe o departamento de criação dentro das agências, a gente vai entender um pouquinho como que é esse mercado, o que as agências elas querem, o que as agências elas esperam do mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre como entrar nesse mercado, por onde começar, o que fazer, né, para entrar nesse mercado. A gente vai falar sobre criatividade. Será que criatividade é mesmo um dom? Ou será que é algo que a gente pode treinar e desenvolver? Né? O que a gente deve considerar na hora de criar dentro da publicidade? A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de carreira e eu também vou trazer algumas considerações finais aqui sobre o mercado criativo. Né? Então, vamos começar falando sobre o que é o departamento criativo. Né? O departamento criativo, em uma agência de publicidade, ele é o setor responsável por conceber, desenvolver e executar as ideias e campanhas publicitárias. Então, tudo que é feito dentro de uma agência de publicidade e tudo que vai para a rua é feito na criação, né? Quando eu falo que vai para a rua, pode ser que esteja na rua, pode ser que esteja na televisão, pode ser que esteja no YouTube, pode ser em qualquer meio midiático que a gente está acostumado hoje em dia, né? Então, antigamente a publicidade, tipo, ela era muito mais jornal, outdoor, depois veio a televisão e aí começou a ter publicidade na televisão também. E hoje em dia, tipo, a coisa ela é um pouco mais ampla, tipo, tem diversos canais de mídia, tem diversos caminhos que você pode utilizar a publicidade para atingir algum objetivo, né? Então, o papel da criação dentro da agência de publicidade é fazer toda a parte visual, conceitual, estratégica das campanhas. Né? A principal função tipo, é transformar essas necessidades, esses objetivos dos clientes, das empresas, em soluções que atraiam o público e que gerem resultado. Né? Então, o profissional criativo está sempre em busca de resolver algum problema de algum negócio, de alguma necessidade estratégica. Né? As empresas elas precisam vender seus produtos e a publicidade ela entra para tornar essa venda possível, tipo, criando de uma forma criativa uma mensagem que vá agregar valor a esse produto e despertar o desejo de consumo nesse produto.
E o que compõe o departamento criativo, né? Do que a criação é feita, né? Obviamente, a criação ela é um departamento feito de pessoas, né? Mas dentro da criação existem vários tipos de profissionais, né? E aqui a gente tem o primeiro ponto sobre o planejamento de carreira, né? Existe muita versatilidade dentro do departamento de criação, né? E você pode ser um diretor de arte, pode ser um designer, pode ser um redator, ou pode ser várias outras coisas, né? Por exemplo, um diretor de arte, o que ele faz dentro da criação? Ele tem as ideias para as campanhas, ele tem as ideias para projetos específicos da agência ou dos clientes, ele cria conceitos gráficos, ele cria conteúdo artístico, ele desenvolve tipo, a estética dessa campanha, além de fazer outras atividades relacionadas à direção de arte. Já os designers, popularmente designers gráficos especificamente, eles lidam com desdobramentos, com projetos gráficos, com Consumer Experience, que é uma disciplina que está muito em alta hoje em dia na área de design. User Experience também é uma disciplina que faz parte desse universo. E também User Interfaces, né? Os designers eles também criam pensando na interface e na experiência desse usuário, desse consumidor como um todo, né? O pessoal que trabalha com design costuma também trabalhar com social media, porque costuma ser um desdobramento, né? Ou criativo, né? Também em parceria com os diretores de arte e outras atividades. Os redatores, eles também têm ideias para campanhas, também têm ideias para projetos, eles também criam conceitos criativos, mas o foco deles é mais na mensagem, né? Então, tipo, sempre existem duplas de redatores e diretores de arte, né? Trabalham sempre tipo, em sintonia, esses dois profissionais, um dando suporte para o outro e um casando a ideia com a ideia do outro. Isso tem em todas as agências de publicidade. Tipo, isso é uma coisa meio padrão no nosso mercado. Mas também é possível estudar fotografia, é possível estudar motion design, edição de vídeo, edição de áudio, ilustração, videomaker, criadores de conteúdo e vários outros profissionais criativos que podem fazer parte desse meio e agregar dentro do departamento criativo. Então, é um departamento muito amplo, que envolve diversas disciplinas, todas elas possuem suas particularidades e existe sempre muito mercado dentro do departamento de criação justamente por conta disso, né? Sempre tem muita demanda. Como é que é o mercado de agências, né? Quando a gente fala de demanda, de criatividade, como é que é esse mercado especificamente, né? O Brasil ele tem mais de 20 mil empresas espalhadas em todo o território nacional, né? Isso é um dado da APP, que é a Associação de Profissionais de Propaganda, né? Ou seja, tipo, é muita empresa, é muita oportunidade para diversos profissionais criativos poderem trabalhar em diversas disciplinas, né? O que diferencia uma agência da outra é a sua avaliação geral no mercado, né? E aí a gente tem a Scopem, que é uma instituição especializada na avaliação das agências de acordo com a satisfação dos seus clientes, né? Ou seja, a satisfação dos clientes, ela é um fator mais importante do que o próprio ganho de prêmios e certificações, né? Porque o negócio da publicidade, ele depende dos clientes, né? E as agências também dependem dos clientes, tipo, para conseguir, tipo, se manter funcionando e tudo mais. Isso não quer dizer que as agências elas não tenham um universo paralelo delas, onde elas buscam por um reconhecimento criativo, né? E em premiações e competições criativas, né? Entre elas está o Festival de Cannes e vários outros festivais mundo afora, com diversas certificações e premiações que agregam muito valor para o mercado criativo, né? Então, é sempre o mercado de agências, ele é sempre muito focado na parte criativa e também na avaliação dos clientes e também nos festivais criativos, né? É uma soma desses três
desses 3 itens. E quando a gente fala de agências de publicidade, existem vários tipos de agência de publicidade. Existem agências de publicidade que atendem só um determinado tipo de cliente. Vou citar, por exemplo, clientes que fazem... clientes que são e-commerces, por exemplo. Né? É um tipo de cliente. Clientes que trabalham na área da saúde é um outro tipo de cliente. Clientes que trabalham na área de construção civil também é um outro tipo de cliente. Então, existem agências mais generalistas que trabalham com diversos tipos de cliente ao mesmo tempo, mas também existem agências especializadas que trabalham somente com determinados nichos de mercado. Né? E esse mercado, por onde a gente começa? Como é que a gente faz para entrar nesse mercado? Né? Às vezes parece ser uma coisa difícil, parece ser uma coisa impossível trabalhar numa grande agência de publicidade, atender uma super conta da publicidade mundial, por exemplo, a conta mais desejada pelos publicitários no mundo todo é a conta da Coca-Cola. Né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo quer criar uma campanha para a Coca-Cola. Mas como é possível chegar lá? Existe um caminho, né? E esse caminho, ele começa por essas 3 questões, né? A primeira delas é fazer uma lista de empresas e de profissionais que você admira, né? Ter referências é a base para a construção de uma carreira criativa, né? E, além disso, tentar conhecer as referências na sua essência, e não somente na superficialidade. Né? Conhecer os trabalhos e a história do profissional ou da empresa. Né? Então, digamos que eu seja muito fã do Steve Jobs. Né? Eu sei que ele é o dono da Apple e conheço a história dele. Né? Mas poderia ser qualquer outro profissional. Poderia ser o Washington Oliveto, poderia ser o Nizam Anais, poderiam ser diversos nomes da publicidade brasileira mesmo, inclusive, que são pessoas que são referências e que já deixaram um legado histórico para a publicidade brasileira. Então, possuir uma lista de empresas e profissionais admirados é o primeiro ponto para saber para onde se quer ir, né? E o segundo ponto é definir qual caminho você quer seguir dentro do mercado criativo. Né? O que te motiva mais? É direção de arte? É motion, é redação, é fotografia, né? Para a gente chegar em algum lugar dentro da publicidade, a gente precisa saber para qual caminho a gente quer ir, né? E, por último, procure um estágio. Todas as agências de publicidade sempre têm vagas de estágio disponíveis, né? E falando de estágio, quando a gente fala em fazer um estágio e você consegue, e agora? O que fazer? Né? Normalmente, quando a gente chega numa agência de publicidade e a gente é um estagiário ou uma estagiária, a agência está sempre numa correria, porque o trabalho é muito dinâmico, é muito rápido, existe pouco tempo para existir treinamento e aprendizado. E aí aqui eu trago uma dica. Aproveite a oportunidade para aprender com outros criativos mais experientes, né? Descubra tudo sobre a área que você quiser atuar. Questione, pergunte como foi feito. Entenda o processo criativo e desenvolva um processo criativo para si mesmo, né? Cada pessoa, cada profissional tem um processo criativo, né? Muitas vezes o profissional de direção de arte, por exemplo, quando ele vai começar um trabalho criativo, ele começa buscando referências, né? É a primeira pergunta que ele vai fazer, né? Ou ele vai buscar no briefing informações para desenvolver uma determinada campanha. Então, questione o briefing, entenda por que esse briefing está pedindo para fazer dessa forma, por que as referências que o cliente enviou, o que elas têm em comum entre si, que é algo que possa ser trabalhado, né? E, principalmente, entender que um estágio é uma oportunidade para aprender, né? Aproveitar essa oportunidade ao máximo é o que vai fazer toda a diferença, né? Tipo, pro profissional, independente da área que ele escolher para trabalhar dentro da publicidade, né? E criatividade? E quando bate aquela pergunta
que a gente acaba vendo alguns trabalhos extremamente criativos, a gente acaba vendo, tipo, até trabalhos que ganharam um leão no Festival de Cannes. O que será que esses profissionais têm de especial que fazem com que eles conseguem ter essa admiração, ter ideias geniais, inovadoras, disruptivas, que vão trazer essas premiações, que vão trazer tipo, essa valorização para eles, né? Será que a criatividade ela é mesmo um dom? E aí eu já vou responder essa pergunta. A criatividade não é um dom, né? Qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa criativa, né? A criatividade ela é um conjunto de técnicas e habilidades que pode ser desenvolvida através de treinamento e aprendizado, né? Você pode aprender sobre criatividade estudando referências, estudando técnicas criativas em aplicativos, desenvolvendo novas habilidades todos os dias, né? Então, a gente sabe que um diretor de arte ele vai precisar ter algum aplicativo para trabalhar com a parte gráfica, né? Como o Photoshop, o Illustrator, o Figma. Então, o primeiro step é aprender a mexer nesses aplicativos, né? A criatividade, tipo, com o tempo, você vai desenvolvendo, né? Você vai aprendendo a desenvolver o seu processo criativo e quando você já tiver um processo criativo em funcionamento, você vai entender que a criatividade, que o que te fez desenvolver esse processo foi esse conjunto de técnicas e habilidades que você adquiriu através do aprendizado, né? Ser curioso é mais importante do que ser criativo, né? A curiosidade ela é a essência da criatividade, tipo, ela é a maior fonte de conhecimento criativo que pode abastecer um profissional criativo, né? É querer saber como foi feito, querer saber como foi escrito, querer saber o que inspirou algo a ser pensado de tal forma. Tudo isso vai instigar a criatividade, né? Então, curiosidade, criatividade, né? São palavras que elas têm até uma conexão entre elas, né? E na hora de criar dentro de uma agência de publicidade, o que deve ser levado em consideração, né? O que eu posso considerar? Como é que eu começo a criar, de fato, né? Então, na hora de criar, tudo vai começar no briefing, né? O briefing, ele é a documentação, a formalização do pedido. É ele que vai dar a direção daquilo que vai ser criado, especificamente com todos os detalhes e tanto de mensagem quanto de direção de arte que essa campanha, que esse material precisa transmitir, né? A mensagem, ela também é muito importante na hora de criar, né? É saber o que vai ser dito, né? Ela é a transmissão do conteúdo, né? E precisa ser clara e direta, e com o tom correto para o momento correto, né? O que está sendo comunicado é o que precisa ser comunicado. Essa é sempre uma pergunta que a gente se faz quando a gente está desenvolvendo uma mensagem. Será que essa mensagem ela atende à necessidade desse produto, desse negócio? Será que ela atende aquilo que precisa ser transmitido nesse momento, né? Referências é sempre buscar algo que possa nos inspirar, né? Existe algum trabalho anterior que foi feito, ou algum trabalho novo, ou algo que pode ser criado do zero, sem nenhuma referência? Qual é o caminho que vai ser seguido? Quem responde essa pergunta para a gente é a referência, né? E, óbvio, a inovação também é algo importante a ser considerado na hora de criar, porque sempre vai existir uma licença poética para algo novo, totalmente fora da caixa. Inclusive, pode ser até um questionamento do briefing, né? Uma nova forma de se atingir esse resultado que se é esperado, né? Então, esses 4 elementos, briefing, mensagem, referência e inovação, são os 4 principais pontos que um criativo considera na hora de criar. E falando um pouco agora sobre planejamento de carreira, né? Como que eu posso pensar da minha carreira? Como é que eu posso desenvolver a minha carreira enquanto um profissional criativo, né? O planejamento de uma carreira criativa, independente do step,
em que você está, do momento que você está, ele é um processo longo e contínuo, né? Todos os anos surgem tecnologias novas e possibilidades criativas novas. A gente está vivendo agora, por exemplo, tipo, a era da inteligência artificial, que é uma novidade que há 2 anos atrás pouquíssimas pessoas falavam. Então, em menos de 2 anos, passou a se falar de inteligência artificial e ela já se tornou, inclusive, uma ferramenta que é utilizada dentro do meio, né? Então, esse é um exemplo apenas para ilustrar o quanto o processo de uma carreira criativa é algo contínuo, que talvez só vai acabar o dia que você não quiser mais trabalhar tipo, com publicidade ou com criatividade, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode considerar no planejamento de carreira dentro da área criativa, né? E elas também elas estão dentro de 4 pilares, que é autoconhecimento, objetivos, competências e um plano de ação, né? Autoconhecimento. Quais são as suas restrições? Do que você acredita? Quais são os seus valores? O que te motiva? O que te desmotiva? Quais são as suas expectativas? Né? É bom saber, se conhecer, saber tipo, o que você está buscando dentro do mercado criativo, porque isso vai te ajudar a encontrar os seus objetivos e as suas competências lá dentro. Né? Isso vai te ajudar depois a fazer o seu plano de ação. Né? Objetivos. Quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo? Né? Aonde você quer chegar? Quais são suas metas enquanto profissional criativo? Né? Competências. O que você precisa aprender para chegar até lá? O que precisa melhorar? O que o mercado está precisando no momento? Né? Eu acabei de dar um spoiler aqui da inteligência artificial. É uma novidade. O mercado precisa disso. Né? Um plano de ação. O que fazer para atingir as metas? Em quanto tempo para atingir essas metas? O que fazer caso não bata essa meta? E o que fazer caso a gente consiga bater a meta também, né? Planejar uma carreira criativa é sempre ter em mente o sucesso e ter em mente também o fracasso, né? Não existe fracasso na indústria criativa, né? Tudo o que você fizer vai trazer um aprendizado, vai trazer uma oportunidade de desenvolver novas habilidades ou novas experiências enquanto criativo, né? Inclusive quando você tiver criado algo que for reprovado, né? Sempre junto com a reprovação vem o feedback. O feedback é algo precioso, rico, que traz para o profissional criativo muito conhecimento em relação ao que ele está querendo atingir ou ao que é necessário atingir naquele momento. E algumas considerações finais sobre o mercado criativo. Trabalhar no meio criativo, ele estar em constante aprendizado. A gente nunca... os criativos, eles são inconformados com a própria criatividade. Né? Eles nunca estão satisfeitos com o resultado. Né? Eles sempre acham que podem melhorar, sempre acham que pode ser diferente. Né? Não existe um caminho apenas, existem vários caminhos. Né? O criativo ele costuma desenvolver vários caminhos, né? E depois esses caminhos eles são testados ou eles são implementados de uma forma estratégica dentro da mídia ou dentro de outras questões, outras estratégias, né? E trabalhar no mundo criativo, ele requer muita paciência e muita determinação. Você tem que ter muito pé no chão para também não sair totalmente fora daquilo que o briefing está te pedindo, né? Porque isso tipo, pode te levar tipo, para um erro e isso pode te gerar um retrabalho, né? Trabalhar no meio criativo é estar preparado para todos os feedbacks que possam ocorrer. Então, é sempre bom para o profissional criativo saber o que fazer caso algo aconteça de forma positiva, mas caso alguma expectativa também não seja atingida. Né? O que fazer
em cada um desses momentos. É muito importante estar preparado para qualquer feedback. Trabalhar no meio criativo é se desafiar o tempo todo e de várias formas, né? Porque às vezes você pode estar tendo uma ideia de algo que ainda nem existe, né? E como desenvolver isso? E como lidar com esse desafio de criar algo que não existe, né? Isso também existe um processo, né? Existe um experimentalismo que precisa, tipo, acontecer para que algo criativo possa, tipo, de fato, tipo, se materializar e se tornar, tipo, algo real e factível, né? Trabalhar no meio criativo, muitas vezes, é ter pouco tempo para fazer algo incrível, né? E com o tempo, a gente acaba descobrindo que fazer algo incrível é algo que, às vezes, se faz instantaneamente, né? As ideias geniais, elas costumam ser ideias bem simples, né? Então, o minimalismo, tipo, ele é amigo da criatividade, justamente por conta disso, né? Trabalhar no meio criativo, ele é poder estar ainda mais próximo de fazer uma grande diferença no mundo através da força da comunicação e da influência. Então, a comunicação e a influência, elas são capazes de mudar tudo ao nosso redor. A maior dificuldade que o ser humano tem enquanto pessoa, enquanto ser humano mesmo, é a comunicação, né? E trabalhar com criatividade é um exercício de comunicação constante, né? É você, tipo, se expressar. E quando você se expressa, você se comunica. Então, é possível, sim, fazer uma grande diferença no mundo, no ambiente, através da criatividade. E é isso, pessoal, que eu trouxe para vocês hoje sobre o departamento de criação. E agora eu estou disponível para algumas perguntas, Denis. Sensacional, Juliano. Maravilhosa a sua explanação. Olha, riquíssimas mesmo aqui as suas considerações e a sua estruturação das ideias. Eu achei maravilhoso. Eu fui pegando alguns pontos da sua fala e fazendo algumas anotações aqui para a gente aproveitar esse momento, esse tempo que a gente tem aqui com você, para tirar algumas dúvidas e expandir um pouco mais alguns pontos, tá? É, eu acho que é muito interessante quando você coloca lá no início, né, aquele processo o fluxo, né, de trabalho que leva até ao departamento de criação a demanda do trabalho, começando pelo briefing, né? E aí eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: o quanto de liberdade a área criativa tem, por exemplo, né? Você já falou um pouquinho aqui agora no final, essa questão discutir um pouco mais e tudo mais, mas eu queria entender quanto de liberdade hoje a área criativa tem para, por exemplo, propor coisas que não estão no briefing, né? Porque eu imagino que ideias, né, da cabeça de um criativo surgem muitas, e aí você está ali diante de um briefing, com uma solução, com um planejamento, com uma mensagem que precisa ser planejada, e aí de repente você tem um estalo, você tem ali, né, novas ideias que levam para outros caminhos. O quanto de liberdade tem para você implantar essas ideias, para discutir isso com o planejamento, com a pessoa que faz a parte de captação das informações junto ao cliente? Existe essa dinâmica dentro da agência? Existe, essa dinâmica, ela existe, Denis, e depende muito do perfil da agência onde esse profissional criativo vai estar atuando. Existem agências que proativamente desenvolvem várias ideias para os seus clientes, inclusive, muitas vezes, é um dos casos da Tech Soul, inclusive. A Tech Soul não espera pelo briefing. Muitas vezes os próprios criativos eles já têm insights para os próprios clientes da agência e eles mesmos já desenvolvem alguma coisa baseada baseado em dados, né? Esses dados, da onde eles vêm? Vem da área de planejamento, vem da área de estratégia, vem da área de mídia, vem da área de dados da agência. Então, existe um espaço onde pode acontecer muito de forma natural essa liberdade criativa, essa licença poética criativa da agência de publicidade. Mas existem muitas agências no mercado que são mais segmentadas, como eu comentei lá no início da apresentação, que só trabalham com determinado nicho de mercado. Por exemplo,
quem costuma trabalhar com varejo. A gente sabe que o varejo, ele possui um método, tipo, vários métodos de fazer diversos approaches. E, normalmente, quem trabalha com varejo busca sempre o mesmo objetivo. O objetivo, tipo, é gerar mais vendas, ou eliminar um estoque de um produto, ou fazer uma super promoção. Existem formas criativas de se fazer? Existem. Mas, normalmente, tipo, é um briefing mais fechado e não tão aberto. E, Já tem um normalmente... método que funciona, seria mais ou menos isso? Exatamente. Tipo, para quem trabalha com nichos específicos, já existe um método que funciona, né? Uhum. E nesse caso, quando a gente fala de algo promocional, de algo que depende de condições do mercado, a gente acaba não tendo tanta liberdade, tanta licença poética para ser criativo. Porque aí a gente depende dessas informações que a gente não tem. Mas quando a gente não depende das informações, a gente consegue ter um espaço amplo para a gente poder, de fato, atuar de forma proativa, né? Mais do que de forma criativa. Legal. E quando acontece um bloqueio criativo, né, diante de uma ideia, por exemplo, vamos supor que a agência seja uma agência generalista, né, atende diversos segmentos, e aí acaba entrando um cliente de um segmento muito atípico, muito incomum. E aí, né, de repente pode rolar um bloqueio criativo sobre para quais caminhos seguir. Quais são os meios que o criativo tem, que o departamento tem, que as pessoas que atuam nessa área têm, para driblar esse bloqueio criativo? O primeiro deles é a pesquisa, né? Sentar junto com o time de planejamento, estruturar uma pesquisa que envolva, tipo, entender quem é esse consumidor, entender, tipo, que produto está sendo trabalhado, entendendo, tipo, até o histórico de outras oportunidades que esse consumidor foi impactado por determinadas campanhas publicitárias, como foi o feedback dessas campanhas, né? E no caso isso na publicidade tradicional. Já na publicidade moderna, que é a publicidade que envolve o digital, isso é algo que pode ser testado em tempo real. Ou seja, uma marca, ela pode colocar duas campanhas ao mesmo tempo no ar e testando a performance das duas campanhas para entender qual das duas campanhas vai receber um investimento maior de mídia. Isso também é possível, né? Mas quando dá aquela tela branca da criatividade, tipo, e agora? O que eu faço? Que ideia eu vou ter? Né? Normalmente, tipo, existe também um segundo caminho, né? Que não envolve somente tipo, a pesquisa e o planejamento, né? Envolve tipo, justamente tipo, o time criativo como um todo fazer um brainstorm criativo e atuar de forma propositiva, né? Que é todo mundo tipo lança uma ideia nesse brainstorm e, por último, essas ideias todas são executadas, são filtradas e depois são levadas para validação do cliente, né? Quando o criativo tem uma tela em branco e não sabe por onde começar, hoje em dia a gente tem as inteligências artificiais para ajudar esses criativos a ter esses novos insights, né? E trabalhar em dupla ou em trio ou com outros profissionais criativos também é algo que ajuda muito. Às vezes, uma breve conversa com alguém já vai acender na sua cabeça uma luz para te orientar dentro de um caminho criativo, né? Então, comunicação e planejamento seriam as duas dicas que eu dou para quem está tendo esse problema. Legal, bacana. Ô, Juliano, outra coisa que envolve também esse processo todo são as refações, né? Obviamente que, assim, a quantidade de vezes que você vai refazer um trabalho, isso tudo está previsto em contrato, uma série de questões ali que limitam, né? Agora, acontece muito com você, e qual que é, dentro da sua experiência, o que você pode compartilhar conosco em relação a essas refações, né? Porque às vezes você vai para caminhos completamente diferentes, entre uma opção A, uma opção B e uma opção C, né? E aí, que conselhos você dá, por exemplo, para os jovens que estão aí nessa fase das agências experimentais, para que eles possam refazer trabalhos, uma vez que eles podem não ser aprovados de primeira, mas de uma forma não traumática, né? Porque a gente sabe que isso pode acontecer. Isso pode acontecer
E isso, às vezes, o seu trabalho criativo, a sua entrega criativa, às vezes ela pode estar 100% alinhada com o briefing, e mesmo assim ela pode ser reprovada. E isso costuma ser uma experiência muito frustrante para o criativo, independente do segmento criativo que esse profissional estiver trabalhando. Se ele for um motion, se ele for um redator, se ele for um designer. Pode ser que, mesmo depois da campanha toda já ter sido criada, aprovada e desdobrada, ainda tipo, pode acontecer tipo, uma alteração na campanha. Isso é algo que faz parte do nosso mercado. Isso faz parte da nossa profissão lidar com isso, né? Faz parte, tipo, e existe uma certa paciência e até uma inteligência emocional que nós, criativos, precisamos desenvolver para trabalhar com isso, né? Com essa questão. Porém, existe também um caminho um pouco mais técnico para se trabalhar com isso, que é justamente isso que você falou, Denis, de existir questões contratuais que possam, de certa forma, blindar o profissional criativo. Não quer dizer que o que ele vai criar vai ser aquilo que realmente o cliente vai ter que aceitar, mas para que o trabalho não seja perdido, o trabalho precisa ser valorado através do tempo que levou para ser feito. Então, especifique quanto tempo você vai precisar para fazer determinado job. E o FII precisa ser calculado em hora de trabalho e não de forma fixa. Então, se um trabalho de direção de arte levou 10 horas para ficar pronto, quanto custou cada uma dessas 10 horas? Né? Esse tempo não é um tempo perdido. Né? Então, esse seria o meu conselho para quem tá querendo montar seu próprio negócio e valorizar o seu próprio trabalho. Porém, o mercado não é dessa forma. O mercado real, no mundo real, a maioria das agências elas têm contratos baseados em FII mensal com os clientes, e dentro desses contratos, o cliente costuma ter liberdade para aprovar ou reprovar diversas vezes, até ele conseguir encontrar um caminho criativo adequado para aquela situação, para aquele momento, né? E aí o criativo ele precisa ter resiliência, ele precisa ter paciência. Uma segunda dica, que é uma dica bônus. Tenha sempre uma segunda opção na sua mão, pronta para você apresentar para o cliente, né? E um bônus extra agora, valide as suas ideias. Do bônus. O bônus do bônus. Valide as suas ideias com o cliente durante a execução criativa. Isso vai facilitar muito, vai trazer muita assertividade para o trabalho e vai evitar que esse aborrecimento aconteça. E se acontecer, não transforme ele num aborrecimento, transforme ele numa oportunidade para você pensar totalmente diferente daquilo que você acabou de fazer, né? Então, é algo que faz parte do nosso meio, da nossa profissão. O que você está querendo dizer nessa última fala é que, ao invés de você entregar, né, o criativo teoricamente feito lá no final, você vai validando em etapas, vai colocando ele a par do processo, é isso? Exatamente. Tipo, olha, o que você acha dessa linha estética? Você gosta dessa linha estética? Você prefere uma fotografia mais aberta ou uma fotografia mais fechada? O modelo da foto, você prefere que ele esteja usando roupas de inverno, roupas de verão? A mensagem, você prefere um tom mais agressivo, menos agressivo? Você prefere tipo uma mensagem menos direta, mais indireta? Existem várias perguntas que o briefing ele não consegue responder, mas que o criativo consegue fazer para o cliente, enquanto a demanda está acontecendo. E isso tipo, pode trazer tipo, uma assertividade muito grande e ainda por cima fazer com que aconteça um relacionamento muito bacana com o cliente, né? Então, Legal. isso tipo, é uma dica
infalível para esse tipo de situação. Juliano, você está falando uma outra coisa também que eu acho que é bem importante de reforçar para quem vai nos assistir, é esse canal que você está dizendo que a criação tem com o cliente. Então, por exemplo, não precisaria passar lá para o pessoal do atendimento, o pessoal do atendimento passar para o cliente. Você fala direto com o cliente, nesse caso dessas validações? Na verdade, o atendimento sempre vai precisar estar junto com a Certo. criação, porque o atendimento trabalha junto com a criação. São dois departamentos que eles estão em sintonia. O atendimento, ele é a ponte entre a agência e o cliente. Não é possível que um criativo entre em contato com o cliente sem passar pelo atendimento, né? Legal. Existe esse fluxo de trabalho também é algo padrão nas agências de publicidade, né? Então, o atendimento vai estar sempre acompanhando esse processo e validando junto com o profissional criativo e o cliente o melhor caminho a ser seguido para aquela ocasião, né? Ah, legal. Bacana você falar desse ponto, porque às vezes pode dar a impressão de que o criativo ele faz esse caminho e depois as pessoas que estão envolvidas no processo ficam meio perdidas. Mas legal que você está falando isso para mostrar que essa integração dos times, né, é importante para fazer o projeto caminhar bem como foi planejado, né? Ô, Juliano, uma outra coisa também que eu queria entrar mais agora, assim, na questão pessoal, né? Eu queria saber quais são suas referências, né? Onde é que você busca suas inspirações, né? Você falou de alguns nomes importantes, né? Você falou de Steve Jobs, você falou de Nizam Anais, você falou de Washington Oliveto. Eu queria saber quais são as suas inspirações e também já emendar, falando um pouco sobre inteligência artificial, que você falou ali no final, né? Hoje, que tipo de inteligência artificial você está usando, né? E quais você imagina que possam ser mais úteis para o profissional de criação? A gente imagina que a questão da geração das imagens, ela está ali no topo ali, né? Dessas Sim, ferramentas. Mas que exatamente. outras mais você pode nos dar como dica, que pode facilitar o dia a dia da área de criação? Perfeito, vamos lá. Para mim, eu tenho diversas referências nesse mercado, né? O Nizam Anais é uma referência para mim, o Washington Oliveto também é uma referência para mim, o Flávio Weitman, que é o proprietário da Tecnsou, é uma referência para mim. Ele tem uma história muito legal de redação. Ele veio do mercado de redação, ele é um redator, né? São profissionais que me inspiram, né? Eu também sou inspirado por profissionais de outras áreas, e não especificamente da área da publicidade. Né? Eu tenho muita admiração por profissionais da área de administração, por exemplo, da área de contábeis também. Né? Como eu venho do mercado de tecnologia, eu acabo tendo um pouco trazendo também um pouco dessa questão para dentro da publicidade, né? E no mercado de tecnologia, tipo, é tudo um pouco um pouco mais diferente porque não é um mercado tão emocionante quanto a propaganda em si. A propaganda, tipo, ela sempre tem um toque mais pessoal, ela sempre tem uma coisa meio artística e humana dentro dela, né? Isso é algo que me inspira, tipo, a humanização, né? Mas entrando no segundo assunto agora, que é a desumanização, que é a inteligência artificial, né? Apesar de já existirem inteligências artificiais especializadas em humanizar conteúdos criados por inteligências artificiais, então a gente entra num mundo muito amplo quando a gente fala das inteligências artificiais. E a primeira coisa que eu acho que é importante quem está chegando agora saber é que as inteligências artificiais, elas não vão tirar o emprego de ninguém. Tipo, mas elas já se tornaram ferramentas do dia a dia que a gente pode utilizar no nosso trabalho, né? Os criativos, obviamente, eles usam muitas inteligências artificiais generativas, tanto para fazer imagens quanto para fazer textos, né? Ou também inteligências artificiais para melhorar imagens, para melhorar filmes, né? Para fazer algum tratamento em algum conteúdo, né? Por exemplo, digamos que você tem que criar 15 versões diferentes do mesmo título para dizer a mesma coisa,
né? Porque quem está pedindo essas 15 versões para você é a mídia do Google, que precisa ter essas 15 versões do texto para poder fazer uma dinamização inteligente no seu anúncio. Você pode usar o chat GPT para fazer 15 versões do texto para você, mas leia todas as versões que vierem, uma por uma, tipo, e tente sempre dar um toque mais humanizado para cada uma delas, porque com o avanço das inteligências artificiais, é muito importante, tipo, a gente saber que as inteligências artificiais, elas possuem características que podem ser identificadas. E a gente está falando de algo que, por mais que veio para ficar, no momento é um trend absoluto. Todo mundo está usando, né? As imagens que estão lá no Midjourney, que é uma IA generativa de imagem, elas vêm de algum lugar. O Midjourney foi uma inteligência artificial criada e treinada com imagens. Olha, isso é a imagem de uma bola, isso é a imagem de uma cabeça, isso é a imagem de um cabelo. E ela foi treinada diversas vezes para acertar esse desenho e para acertar essa criação, né? Mas isso não quer dizer que vai chegar um momento em que essa inteligência artificial, como Midjourney, vai continuar tendo que ser treinada para continuar se desenvolvendo. Porque o que vai acontecer? É que nem você contratar o mesmo fotógrafo sempre, né? Vamos falar do fotógrafo famoso, Sebastião Salgado. A gente sabe que o estilo fotográfico do Sebastião Salgado são aquelas fotos com a lente super aberta, com filtro preto e branco, com um contraste de branco e de preto muito balanceado, muito forte. São características das imagens dele. Da mesma forma como o Sebastião Salgado possui uma estética, as imagens que são geradas no Midjourney também possuem uma estética, e essa estética, uma hora, vai cansar e vai precisar ser mudada, né? Hoje em dia, já é possível reconhecer imagens que são criadas por inteligência artificial. Você acaba notando pela textura da pele das pessoas, pela textura da roupa, pelo sistema de luz que está sendo aplicado, né? Por mais que existam diversos truques de prompt para serem usados, tipo, nas inteligências artificiais, para tentar disfarçar um pouco mais e detalhar a imagem ainda mais. Ainda é possível, tipo, reconhecer que a imagem, tipo, está sendo criada por uma inteligência artificial, né? Então, mas fora isso, uma dica que eu dou para os profissionais criativos de algo que não é muito falado na indústria criativa, mas que faz uma grande diferença no dia a dia, é automação. É usar a inteligência artificial para automatizar coisas do dia a dia. Coisas, por exemplo, você recebeu uma peça, você tem uma peça gráfica que agora você precisa fazer 30 variações dela para 30 canais diferentes. Utiliza uma inteligência artificial para automatizar esse processo, porque aí você vai estar economizando um tempo onde você teria que ficar manualmente fazendo essas peças, você estaria usando a máquina para fazer e você estaria ganhando tempo para poder fazer outras coisas, né? Então, uma dica que eu dou é: utilize a inteligência artificial para ganhar tempo, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? E quando a gente usa a IA generativa para criar 15 versões do texto, a gente está ganhando tempo, né? É um exemplo de automação, né? Então, acho que independente, tipo, e quando a gente fala automação, às vezes essa automação ela pode ser tipo uma action do Photoshop, muito simples, né? Não precisa nem ser uma inteligência artificial, né? Quando você seleciona vários arquivos ali no computador e renomeia todos ao mesmo tempo, ao invés de renomear um por um, você acaba economizando um tempo precioso, né? Então, a dica que eu trago é essa, automação, né? Porque
gerar imagens no Midjourney, gerar textos no ChatGPT, já são coisas que um monte de gente já utiliza, já faz. Mas a automação, criar técnicas de automação, isso são coisas que poucos profissionais no mercado olham para esse tipo de coisa, né? Normalmente, quem olha é o pessoal que está mais ligado na produtividade, né? Que olha para a automação. Mas, dentro da indústria criativa, a gente também é medido por produtividade. E a automação faz toda a diferença nesse caso. Legal, maravilha. Juliano, olha, eu gostei muito de uma frase que você falou, até anotei aqui, que eu acho que ela resume bem essa questão que fala sobre dom ou não da criatividade, né? Você falou sobre a curiosidade, é a essência da criatividade, né? Então, e nos módulos, né, que a gente vem gravando aqui com os profissionais, falando das suas áreas, uma coisa vem chamando muita atenção, e essa frase sua, ela corrobora com tudo isso, que é justamente a necessidade do profissional da área de comunicação, de marketing, de design, de publicidade, que é a, a criação e a manutenção e a ampliação de um repertório, né, através dessa curiosidade, que é o que vem fazendo muita diferença nesses momentos em que a gente está discutindo sobre substituição de mão de obra humana por inteligência artificial. O ser humano ele é insubstituível nesse quesito, né? Então a sua frase ela é bem marcante nesse sentido. Eu queria com ela, né, deixar para você também fazer uma mensagem final para os nossos professores e para os nossos alunos, para a gente encerrar esse módulo, deixando essa reflexão que eu acho que é tão importante nesse momento. Perfeito. Eu quero agradecer o pessoal pela oportunidade de eu poder estar compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento, né? Eu, nesses meus quase 20 anos de carreira, trabalhando em diversas agências de publicidade, eu acho que em todos os lugares onde eu trabalhei, sempre existiu algo em comum, né? Que é justamente tipo, o fator humano, né? Mesmo agora em que a gente está diante desse processo de robotização criativa, né? Então, é algo que não há com o que se preocupar, porque o mercado ele sempre tem espaço para novos talentos, né? E talento não é algo que vai vir uma fada madrinha com uma varinha de condão e vai fazer plim e você vai ficar talentoso de um dia para o outro. Não é desse jeito. É treinamento, é aprendizado, é conhecimento, é muitas vezes tipo você ser inspirado por situações do seu próprio dia a dia, da sua própria vida, né? E eu sou um jovem nerd dos anos 90, cresci quando a TV a cores começou a ser colorida, tipo, e chegar na casa das pessoas. Eu tinha TV a cores e em 93 o meu pai me deu um computador de presente de aniversário e eu nunca mais consegui sair da frente do computador desde então, né? Então, o que a gente pode tirar de proveito dessas máquinas? O que a gente pode tirar? O que a gente pode acrescentar no nosso repertório? Né? Hoje em dia, a gente está vendo redes sociais surgirem e desaparecerem no mercado. Né? Agora, está todo mundo passando o feed do TikTok aqui para cima, o dedo para cima, tipo, antes de dormir, na hora do almoço, sentado no sofá. Tá todo mundo, tipo, interagindo com mídias o tempo todo, né? Mas e o que vem depois dessa mídia? E o que vai vir depois do TikTok? Né? Porque a gente já teve no passado muitas redes sociais legais que não existem mais atualmente, né? Mudou, o mercado muda o tempo todo, né? Ele continua mudando, ele continua se transformando. Então, eu acho que para finalizar esse módulo, eu acho que a frase central é curiosidade leva à criatividade, né? O que vem depois, como foi feito, como surgiu, sempre o interrogar, querer saber mais sobre tipo isso ou sobre aquilo, vai ser algo que vai desenvolver tipo um repertório. E esse repertório, depois, é como se fossem várias peças de um grande quebra-cabeça que ajudam a fazer sentido
quando a gente está criando algo, quando a gente está planejando a criação de alguma coisa. E é isso, Denis. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Juliano. Eu queria, mais uma vez, assim, reforçar o meu agradecimento, né, a esse tempo que você disponibilizou para passar esses conhecimentos para nós. E por aqui, pessoal, nós encerramos, então, esse módulo de criação. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você aproveite e que você aplique nas suas agências experimentais. Eu fico por aqui e não deixe de acompanhar os próximos módulos, que essa formação ainda tem muito para te apresentar, para você modelar suas agências experimentais. Um grande abraço, Juliano. Até a próxima, pessoal.